Shalom, shalom, bom dia. Aqui Pastor Leonardo, Comunidade Profética Adonai. Nós estamos aqui para o segundo dia do nosso chamado de 10 dias para o reset, nosso reset espiritual, nosso reset do chamado de Deus. Nós estamos no segundo dia. Você está escutando ao fundo aí o shofar tocando. Você está escutando ao fundo esse toque da trombeta. E você logo vai entender o motivo por que a trombeta está tocando no dia de hoje. Hoje é um dia que não é um dia comum, é um dia diferenciado na leitura bíblica, nas festas bíblicas. Hoje é o dia da festa das trombetas, é o dia do toque da trombeta. Então a chave de hoje nós vamos receber sobre esse toque da trombeta. Amém? Vamos lá, deixa eu só trocar aqui e vamos lá. Peço para você compartilhar essa live, compartilhar com seus irmãos, compartilhar com seus amigos, compartilhar com aqueles que precisam estar recebendo uma ativação diferenciada. Amém? Que esse dia seja um dia especial, que essa semana seja uma semana especial, que seja uma semana cheia da presença do nosso Senhor, seja uma presença cheia da paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que a sua semana seja transformadora. Que você possa ter os seus dias transformados a partir de agora. Amém? Quero dar um bom dia para a Nelly, para a pastora Jaqueline, para as duas pastoras Jaqueline que estão aqui, para a Graziele, para a Raquel, para o Emanuel, para a Delícias da Mili, para a Aline e todos que aqui estão e aqui entrarão. Peço para você ir compartilhando e entrar também no grupo do WhatsApp, que está lá no meu stories do Instagram. Está o grupo do WhatsApp. Você ali no grupo do WhatsApp vai ter uma chamada exclusiva no dia 1º de outubro. Dia 1º de outubro, vamos ter uma chamada exclusiva para quem estiver participando ali. Ah, Delícias da Milha é a Vanessa. Shalom, Vanessa, tudo bem? Vanessa lá do Uruguai está aqui. Amém? Então vamos lá. Estava falando do grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp você vai ter uma chamada exclusiva no dia 1º de outubro, onde nós vamos estar em oração, nós vamos estar participando juntos de uma ativação profética no dia do arrependimento, no dia do Yom Kippur. Então vamos estar juntos, vamos caminhando até lá. Amém? Vamos orar e vamos direto ao ponto. Hoje é segunda-feira, semana cheia, semana que vai ser muito produtiva em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós entramos na Tua presença, Senhor. Entramos aqui, Senhor, para nos renovar diante de Ti, Senhor. Pedimos, Senhor, que Tu venha nos lavar com Teu sangue, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, Senhor. Abre as nossas mentes, Senhor, para que possamos receber aquilo que Tu tem para nos passar no dia de hoje. Senhor, eu quero aqui, Senhor, ser apenas Teu instrumento, Senhor. Passar, Senhor, a instrução, aquela qual Tu me colocou em minhas mãos, Senhor, para passar aos meus irmãos. Quero agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de transformar a vida, Senhor, de poder dar um reset naquilo que não presta e entrarmos no novo, Senhor. Entrar numa preparação, Senhor, para esse dia de arrependimento, Senhor, para esse dia de Yom Kippur, para essa chave profética, entrar nesses portais proféticos que estão abertos, Senhor, e sairmos renovados, Senhor, sairmos transformados, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, Senhor. Faça-te presente em nosso meio, Senhor. Tu diz, onde tiver 2 ou mais, ali Tu estás, e com certeza Tu estás em nosso meio, Senhor. Venha renovando cada um dos meus irmãos que aqui está, Senhor, para que possa sair transformado no dia de hoje. Amém? Vamos lá, então. Vamos direto, reto, sem muita enrolação, que o dia é cheio. Hoje nós estamos entrando no nosso segundo dia do reset. Ontem foi um dia que nós falamos sobre zerar as contas e falamos sobre o perdão. Essa chave é uma chave tão poderosa que ela começa a gerar frutos no mesmo dia. No mesmo dia, quando a gente começa a refletir, o Espírito Santo já vai nos tocando, já vai nos alertando sobre aquilo que é preciso zerar, com quem nós precisamos zerar e onde nós precisamos zerar. Quero dar um shalom também para o Ney e para a Tati, que estão aqui também com o nome do Emanuel. E vamos seguindo aí cada dia nessa transformação. Essa transformação ela veio já diretamente ontem
e tocou em nós. E eu acredito que hoje, nesse dia profético, onde o shofar é tocado, onde a trombeta toca, não é um dia qualquer. Nós temos certeza que hoje o Espírito Santo está chamando para mais um passo poderoso. Está chamando para mais um passo de transformação em nossas vidas. Hoje o Espírito Santo ele quer falar. E esse toque do shofar é um toque, quando a gente lê na Bíblia, a gente vê que é um chamado. O toque do shofar ele não é só o som que a gente ouve. Você pode não conhecer como shofar, você pode conhecê-lo como trombeta, ou simplesmente ter lido e não ter entendido. Mas espiritualmente o shofar ele fala muito mais. Ele fala conosco. Cada vez que você ouve esse toque, é aquele que eu iniciei aqui. Quando você ouve a trombeta tocando, sabe que está sendo preparado. Está sendo preparado para o grande dia. O grande dia onde Jesus voltará. E a trombeta tocará. E esse toque da trombeta é o teu chamado. É o chamado para o teu arrependimento. É como se fosse aquele alarme que toca lá no céu para despertar a tua alma. É o sinal de que a hora está chegando e teu coração precisa estar alinhado e teu espírito precisa estar alinhado. Precisa estar com arrependimento, precisa estar transformado e precisa passar por esses dias. Agora é um período profético, esses 10 dias é um período profético de transformação. É um período onde Deus ele dá a oportunidade de nós entrarmos nesse tribunal antes do julgamento e nos alinharmos para que Ele possa vir com sua misericórdia. Ontem nós falamos sobre perdão, sobre os 3 níveis de perdão. E hoje o céu está tocando um alerta, tá te fazendo um chamado, tá? Como se falasse, atenção, atenção, oi, me ouve. Shofar, ele tá lá em Levítico, fala do toque lá em Levítico, mas também você vai ver lá em Apocalipse, mas também você vai ver durante a passagem pela Bíblia. E eu falei o Levítico lá no primeiro e Apocalipse lá no fim. Mas vamos pegar Levítico 23, verso 23. Anote aí, para que você leia depois. Eu vou ler aqui, mas você pode ler depois todo o capítulo 23 e você vai entender, mais ou menos aí pelo 20, 23 até o final você vai entender sobre o que eu estou falando. Eu vou ler aqui o verso 23 e o verso 24 do capítulo 23. No 7º mês, no 1º dia do mês, tereis descanso solene, memorial com som das trombetas, santa convocação. Falou, bom dia, Sônia. Então, como eu disse, o shofar não é só um instrumento, não é só um toque, não é só uma trombeta tocando. É, digamos assim, como se fosse um alerta do céu, uma sirene tocando lá no céu e te chamando. Atenção, atenção, eu quero falar contigo. Deus está te chamando e Ele está soando esse alerta. Nós vamos ver durante a Bíblia toda que o shofar ele toca para chamar para a guerra, ele toca para uma convocação, ele toca para coroação de reis, ele toca para chamados ao arrependimento. E tem os toques específicos do shofar. Eu vou fazer uma chamada depois desses dias aqui, eu vou fazer um vídeo e vou explicar para você, você vai entender cada toque do shofar e vai entender que cada um deles é um chamado. Eu vou passar rapidamente aqui. O Yom Teruah é o toque mais reto. E aqui ele está te chamando para uma batalha. Ele está te chamando para o arrependimento. Ele toca e te chama ao arrependimento. Então, quando o Levítico fala do som da trombeta, ele está falando para o toque da trombeta em memorial. Para que não esqueçamos como é esse som. Quem mora em países que sofrem tragédias, terremotos, tem que conhecer o som das sirenes para saber o momento certo do alerta. Então, o toque da trombeta é para que você saiba, para que você esteja preparado para o grande dia, para quando
a trombeta tocar, você não ser pego de surpresa. Então presta atenção que esse shofar não é uma música, não é um som qualquer, ele é um chamado. É como se Deus estivesse gritando pelo teu nome. É como se Deus estivesse chamando pelo teu nome cada vez que toca esse shofar, cada vez que toca esse som. É como se ele te dissesse: acorda, volta para o caminho, volta, desperta. Você que está dormindo, desperta, acorda. A hora é agora. Então, vem comigo, vamos caminhar, vamos acordar, ouvir esse toque, vamos despertar desse sono espiritual. Comenta aqui, eu ouço, eu recebo. E vamos partir para um outro texto, que está lá em Neemias. Neemias fala de reconstrução, e nós estamos falando de arrependimento, e agora nós vamos entender um povo arrependido, o povo que estava arrependido, é agora que vem a chave poderosa. Neemias 8, 9 e 10. Você pega ali, Neemias 8, verso 9 e 10. É bem simples, não vai esquecer. Neemias 8, 9 e 10. E vamos lá. Ali diz o seguinte: não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Acalme-se, porque esse dia é um dia santo. Hoje é um dia santo. Hoje é um dia santo. Não fiquem tristes. Ontem nós falamos de não lembrar das coisas do passado. E hoje, Deus está falando para que não ficamos tristes. Não ficamos presos a isso. Hoje é um dia de arrependimento, é um dia de lembrança. Quando Neemias estava lá no capítulo 8, você vai entender tudo isso. Leia o capítulo 8, por favor. E você vai entender que quando a lei de Moisés foi lida para o povo se entristeceu, se quebrantou, chorou, assim que eles entenderam o chamado de Deus para eles. Chamados ao arrependimento. E nessa data, eles se dobraram, se prostraram, choraram diante dos levitas, diante dos sacerdotes. Eles choraram, se entristeceram porque haviam pecado, porque estavam em pecado, porque estavam saindo da prisão, do cativeiro. A cidade havia sido destruída. E ali eles estavam em arrependimento. Quando foi lida aquela lei, o povo chorou. Mas não foi não chorou porque queriam estar tristes, mas porque eles se entristeceram do seu próprio pecado. E Neemias, o líder daquele povo, que era governador, junto com Esdras, o sacerdote, disse para o povo: esse é um dia santo, não se entristeçam. E lembrou da lei de Moisés. A alegria do Senhor é a nossa força. Então essa é a chave, a alegria do Senhor é a nossa força. Não se entristeça, mas nós temos que nos redimir do nosso pecado. Então escuta bem, o arrependimento é o que gera mudança. O arrependimento gerou mudança daquele povo lá junto de Neemias. Arrependimento não é um lamento, não é ficar se autodestruindo. É reconhecer, é confessar, é saber que, mesmo errado, Deus está conosco e nos permite celebrar, porque existe perdão. Existe restauração. E a restauração está disponível. Nós já tivemos o livre acesso. O livre acesso já foi disponível. E esse tipo de arrependimento, é esse arrependimento que nos tira do peso do pecado, do peso do opressor. A acusação do inimigo sai das nossas costas. E tudo isso nos coloca de volta para o eixo, nos coloca de volta no caminho, na verdade e na vida. Que só há um caminho, uma verdade e uma vida, que é Jesus Cristo. Então receba isso. Arrependimento não é ficar chorando pelos seus erros. Arrependimento não é ficar se quebrantando, jogando pó e cinza sobre a sua cabeça. É celebrar a chance que Deus nos deu para recomeçar. É celebrar aquilo que Deus coloca em nosso caminho. Você não vai ficar parado, você não vai ficar prostrado, você não vai ficar caído, você não vai ficar chorando, se resmungando, lamentando. Você vai se levantar, vai andar em novidade. Você está se levantando. E é tempo agora. Esse tempo é um tempo profético. É um tempo de receber esse novo.
É um tempo de dar esse reset, apertar esse botãozinho delete ali e deletar todo o passado. Deletar o pecado, é isso que eu quero dizer quando eu falo passado. E limpar esse passado, isso que passou no sangue de Jesus Cristo. E eu quero que você declare isso. Eu quero que você declare, assim como você declarou que estava recebendo, declara que eu deixo para trás o peso da culpa. Eu deixo para trás o peso da culpa, escreve aqui, e receba o perdão. Receba o perdão de Deus. Caminhe na alegria da restauração. Caminhe na restauração que o nosso Senhor nos dá. Pois Ele está nos chamando nesses dias, nesses 10 dias, Ele está chamando ao arrependimento. Ele está nos chamando para a vida. E esse arrependimento, como eu disse antes, ele não é um castigo. Esse arrependimento é convite para estarmos na vida que é gerada através de Cristo. A vida, ela é uma rota que nos leva a um único caminho. E esse caminho é através de Jesus Cristo. A vida está em Jesus. O arrependimento não é uma punição, não é uma pena, não é um flagelo. Não é para ficar carregando aquele peso da culpa. Quando Jesus disse, vinde a mim todos estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele disse, eu carrego a culpa de vocês. Eu carrego o peso de vocês. Pois o meu jugo é suave. Andar do lado de Jesus é dividir o peso. É andar com Ele. E Ele já levou sobre si os nossos pecados. Foi maltratado. Foi preso numa cruz. Foi humilhado pelos nossos pecados. E nós não precisamos ser humilhados. Jesus já passou por isso. Deus não te chama ao arrependimento para te humilhar. Ele não chama para te humilhar. Ele chama para te dar vida. Para te dar vida em abundância. E cada vez que você solta esse peso, entrega para Ele, como já foi dado, você entrega esse peso morto que carrega. Você carrega o peso de uma culpa que não é sua. Então aquilo que estava morto, aquilo que não tinha mais vida dentro de você, passa a viver. E eu declaro hoje que esse peso, essa culpa, tudo isso está sendo deletado. Nesse exato momento, você está sendo limpo. Você está sendo limpa. O peso da culpa está sendo tirado. Você hoje está mais perto do Senhor. E o Espírito Santo está entrando no seu coração e limpando essas feridas, essas dores, mágoas, tudo isso está sendo retirado. Você hoje está sendo transformado nesse segundo passo. Você está ouvindo o toque, está sendo chamado para estar com o Senhor. E cada vez que você solta esse peso, cada vez que você sai de um caminho errado e se dirige mais perto de Deus, aquilo que estava envenenado, aquilo que estava morrendo, aquilo que estava ficando sem oxigênio, sem oxigenação, começa a receber o ar, começa a receber o sopro do Espírito Santo. E você começa a ver a vida florescendo. Você começa a se reconectar com Deus. Você começa a ver que aquilo que estava adormecido começa a acordar. Esse toque é um toque de chamado para retirar aquilo que estava adormecido. E o que estava adormecido começa a despertar. Então hoje, escolha a vida, escute o chamado, volte para Deus, entre no novo tempo, retira todo esse peso e tudo aquilo que Deus preparou para ti seja ativado. Diga isso.
Eu reseto o meu passado. Reseto o meu pecado no sangue de Jesus Cristo. Você já comentou isso. Mas repita em alta voz. Aí mesmo onde você está, repita isso em alta voz. Eu reseto o meu passado. Eu me volto para Jesus. Amém? Esse som do shofar, esse som que nós ouvimos aqui. Então vou botar ele de novo aqui. Vou botar aqui o shofar para que a gente possa ir ouvindo. Esse som do shofar, ele significa que os céus estão te chamando pelo teu próprio nome. Então é hora de você deixar de lado essa autossabotagem. Esse sentimento de culpa que você fica se culpando a si mesmo. Você fica culpando a si mesmo. Você fica dando justificativas, você fica tentando se autossabotar, sair do caminho. Você tenta fazer como se não estivesse ouvindo o Senhor. Escute isso. Para com essas justificativas, pare de tentar se esconder atrás das moitas como Adão, como Eva. Pare de dizer, eu sou culpado. Jesus já levou sobre si a tua culpa. Esse som que você está ouvindo agora não é para todos. Se você está sentindo arrepios pelo seu corpo, e eu sei que você está sentindo, escute. Esse chamado é para ti. Esse chamado é para o teu arrependimento. Esse chamado é para ti. É para mim. É para todos nós. Que quando ouvimos isso, é como se ativasse algo lá dentro. Como se eu escutasse o Senhor me chamar pelo meu nome. Amém? Escute. Pare com essa autossabotagem. Pare com o sentimento de culpa. Pare com as justificativas. Se volte para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Ele está te chamando. E essa é a chave que você vai receber. Essa chave de hoje é a chave mais poderosa, talvez, que você venha a receber. É a chave para o arrependimento. É a chave que abre o novo. E quem ouve esse chamado e se arrepende verdadeiramente, entra numa vida nova. Entra num novo ciclo. Um ciclo de misericórdia, de favor do Senhor. Esse shofar, ele desperta. Ele é o sinal que o ciclo está iniciando. Esse toque da trombeta é um toque de arrependimento. É um toque para o seu arrependimento, não é um peso. É alegria, é restauração. É reconhecer o chamado. Não é uma condenação. É uma oportunidade que o Senhor está te dando para a vida. Então agora nós vamos orar. E você está sentindo arrepios pelo corpo. E eu sei disso. E é o Espírito te tocando. É o Espírito te limpando. E você vai estar preparado para amanhã receber um pouco mais. E cada vez mais entrar na presença do nosso Senhor. Para que chegamos no dia do arrependimento, limpos e preparados para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Agora eu vou fazer uma oração. Vou fazer uma oração. E nós vamos encerrar essa transmissão. E amanhã eu conto com você aqui. Mais um dia, mais uma chave. Essa chave de hoje é quem ouve o chamado e se arrepende. Entra nesse novo ciclo. Se você está disposto a ouvir o toque e aceitar o chamado de Jesus que está à porta batendo, você está pronto para receber. Amém? Vamos orar? Vamos orar? E você vai sair ativado daqui. Pai, em nome de Jesus, hoje, quando eu ouço esse toque, quando eu ouço o toque da trombeta, o toque dos céus, eu sei, Senhor, que isso é uma preparação para o arrependimento. Isso é apenas uma preparação para os dias que virão, para o grande dia. Senhor, ao ouvir o som dos céus,
Eu quero me despertar desse sono espiritual, dessa frieza espiritual que está na minha vida, Senhor. Por isso, Senhor, aqui, Senhor, eu me levanto dessa apatia, Senhor, desse marasmo, dessa enrolação que eu tenho feito, Senhor. Senhor, eu peço para que Tu venha nos ativar, Senhor, ao ouvir esse toque, Senhor, para que nós entramos nesse novo ciclo, Senhor. Nós viemos a partir de hoje aqui renunciar a essa culpa, renunciar à tristeza, renunciar à condenação, renunciar a esse peso que carregamos. Senhor Jesus, nós cremos em Ti, Senhor, cremos na Tua salvação, cremos que Tu é o Senhor dos Senhores, aquele que está sobre nós, aquele que já levou sobre si as nossas enfermidades, nossos pecados, Senhor. Traga a cura interior, Senhor. Traga a cura da minha alma, Senhor. Traga a cura, Senhor, da qual eu preciso, Senhor. Livra-me, Senhor, desse peso, Senhor. Senhor, eu me arrependo. Eu me dobro diante de Ti em arrependimento. Eu me dobro diante de Ti, Senhor, te pedindo, Senhor, para que lave-me dos meus pecados. Senhor, eu me lanço em Ti, Senhor. Senhor, que a Tua misericórdia esteja sobre a minha vida, esteja sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Que esse som que nós escutamos, Senhor, esse som profético, Senhor, esse som, Senhor, seja o som que ecoe sobre a minha vida, Senhor, seja um chamado, Senhor. Esse shofar, Senhor, seja o anúncio, Senhor, do ciclo novo que se inicia sobre a minha vida, Senhor, sobre a minha família, sobre a minha geração. Senhor, hoje eu entro aqui na Tua presença, Senhor, para decretar o reset, para decretar, Senhor, o fim de um ciclo e o início de um ciclo novo. Em nome de Jesus, Senhor, ativa o novo sobre as nossas vidas. Ativa o novo sobre a vida da Sônia, da Graziele, da Jaqueline, do Jean, da Mari e de todos que aqui estão, Senhor. Ativa o novo, Senhor, sobre cada uma das casas aqui representadas, Senhor. Que essa semana, Senhor, seja uma semana do novo. E hoje é um dia de banquete. É um dia de sentarmos, comermos carne gorda e nos alegrarmos com bebida doce. Nós temos que nos alegrar, pois a alegria do Senhor é a nossa força. E nós vamos nos lembrar disso, Senhor. Não vamos ficar aqui nos dobrando em arrependimento, Senhor. Nós já pecamos, sim, Senhor. Mas nós nos entregamos ao Senhor. Nós nos entregamos a Ti, Senhor Jesus Cristo. Entregamos a nossa vida, Senhor, em adoração, para que Tu sejas o Senhor da nossa vida. Restaura-nos, Senhor. Reseta, Senhor, nossos pecados. Limpa-nos, Senhor, dos nossos pecados. Para que possamos, Senhor, seguir em plenitude. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero pedir a você para que compartilhe essa live. Compartilha, ela vai ficar salva aqui no Instagram e lá no YouTube. E você compartilha ela, para que mais pessoas venham alcançar essas chaves. Entre no grupo do WhatsApp que está aqui no meu Stories. E a partir dali, nesse grupo, no dia 1º, nós vamos fazer uma chamada exclusiva. Só quem estiver no grupo vai participar no dia 1º. A chamada vai ser exclusiva para quem está no grupo e ali vão ter ativações. Até o dia 1º, você vai recebendo chaves, vai recebendo preparações para que esteja pronto para o dia do Yom Kippur, para o dia do arrependimento, para o dia da expiação. Então, vamos seguindo juntos. Amanhã eu te encontro aqui nesse mesmo horário e nós vamos estar juntos nessa caminhada, passo a passo, um crescimento. Todos esses 10 dias pela manhã, nós vamos estar juntos aqui em crescimento. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que a tua semana seja cheia da presença do nosso Senhor Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Senhor Deus Pai esteja contigo. Sigam os perfis da Comunidade Profética Adonai, da Pastora Jaqueline, da Axis, Centro de Treinamento Apostólico, e venha receber mais com a gente, venha estar caminhando junto com a gente, venha estar recebendo junto com a gente, é isso que eu quis dizer. Você esteja preparado para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Que o Senhor esteja contigo. Shalom, shalom. Que Deus te abençoe. Qualquer necessidade, entra aqui, chama, que a gente está aqui para dar o apoio e estar orando contigo. Se você sentiu alguma coisa, comenta aqui com a gente no WhatsApp também. Se você está passando por algum processo, comenta aqui. Entra em contato com a gente, que a gente quer te acompanhar. Não é simplesmente um processo que a gente está fazendo aqui. Não são simplesmente chaves que estão sendo jogadas.
Nós estamos aqui para acompanhar você nesse processo e dar toda a instrução para que você chegue lá no último dia, no dia 10, preparado para receber aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Deus te abençoe. Shalom, shalom. Uma ótima semana.